Olá, tudo bem com vocês? Bom, a aula desse vídeo trata das cláusulas abusivas e da conduta abusiva. Uma coisa está bem próxima à outra. Com base nos princípios contratuais, especialmente nos princípios da boa-fé, da justiça contratual, da transparência, que tem a ver com a boa-fé, da proteção ao vulnerável, e com base no valor máximo da dignidade da pessoa humana constitucionalmente consagrado, o legislador do Código de Defesa do Consumidor arrolou a título de exemplo algumas cláusulas que seriam, a seu ver, abusivas. Essas cláusulas revelam, na verdade, condutas abusivas, seja por serem estritamente ilícitas, seja por revelarem abuso de direito, isto é, seja por serem funcionalmente ilícitas. É evidente que, levando em consideração os princípios informadores do direito contratual e os valores consagrados na Constituição, pode afirmar-se que essas cláusulas são abusivas não só nas relações de consumo, mas em qualquer relação contratual, pelo menos em tese. A diferença diz respeito aos efeitos jurídicos que podem ser diferentes nas relações de consumo e nas relações de direito comum, ou seja, de direito civil. De todo modo, porém, cuidando-se de relação de consumo, considera-se a cláusula abusiva portadora de vício grave, ou seja, ela é nula. Se a relação não for de consumo, o defeito poderá ser considerado grave também, ou seja, a cláusula é nula, uma vez que o objeto da cláusula é ilícito, estrita ou funcionalmente. É fundamental para que possamos traçar um parâmetro de aplicabilidade para o Código de Defesa do Consumidor que a gente saiba identificar uma relação de consumo. Para que haja relação de consumo, é necessária a presença de três elementos. O elemento subjetivo, que se refere aos sujeitos da relação, de um lado o consumidor, de outro o fornecedor. O elemento objetivo, representado por aquilo que o fornecedor vai ao mercado oferecer aos consumidores, ou seja, produtos e serviços. E, por último, o elemento teleológico ou finalístico, que consiste, em linhas gerais, na necessidade de que o adquirente do produto ou utilizador do serviço seja destinatário final da prestação. Quanto ao primeiro elemento, vamos identificar o conceito de consumidor. É certamente um dos temas mais polêmicos do direito do consumidor e não sem motivo, porque a posição que se vier a adotar será o primeiro e mais importante passo para se determinar quem irá receber a proteção das normas de defesa do consumidor. Assim, em tese, o Código do Consumidor deve ser aplicado sempre que um consumidor adquirir de um fornecedor um produto ou utilizar um serviço como destinatário final econômico. Isso é que vai efetivamente determinar se uma pessoa é consumidora. Se ele é destinatário final econômico, ou seja, se ele vai empregar aquele produto ou serviço para suas necessidades. Parte da doutrina afirma que somente o critério da destinação final da prestação não é suficiente e aduz um outro, a verificação da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor se torna vulnerável tecnicamente, faticamente ou juridicamente nas relações que trava e por isso carece de normas que lhe sejam mais favoráveis, a fim de reequilibrar a situação. Contudo, o Código do Consumidor se preocupou em definir o alvo das suas normas protetivas como o destinatário final de um bem.
Está no artigo 2º caput, justamente por entender que nesse polo da relação de consumo se encontrava a parte mais vulnerável. A vulnerabilidade é o fundamento de aplicação do Código do Consumidor, mas ela foi pressuposta pelo legislador como estando presente na pessoa do destinatário final, ou seja, do consumidor. Por isso, não é essencial se identificar a vulnerabilidade de um sujeito, basta verificar se ele é destinatário final. Logo, o princípio da vulnerabilidade, presente em todo o Código do Consumidor e consagrado no artigo 4º, inciso 1º, não deverá ser usado para restringir a aplicação do código, ou seja, não se deixará de aplicá-lo quando se verificar que aquele que pretende sua proteção não é vulnerável perante o fornecedor. Assim, se um rico industrial adquire como destinatário final algum produto de um pequeno comerciante, não se poderá negar-lhe a proteção do Código do Consumidor sob a alegação de que ele não é vulnerável perante o fornecedor, mesmo porque a vulnerabilidade pode ser técnica, ausência de conhecimentos e não econômica. Bom, por outro lado, nós entendemos que esse princípio pode ser utilizado para ampliar a proteção do Código de Defesa do Consumidor para os casos em que não haja um destinatário final econômico, mas apenas fático, ou nos casos em que se encontre em uma zona cinzenta, ou ainda quando nem se trate de destinatário final, e não obstante haja vulnerabilidade daquele que adquire o produto ou utilize o serviço, e essa vulnerabilidade seja tão expressiva que justifique a ampliação. Ora, se o Código de Defesa do Consumidor partiu do pressuposto que o consumidor é vulnerável e por isso estabeleceu normas para a sua proteção, não há motivos para não aplicá-lo onde não haja tecnicamente consumidor, mas haja flagrante vulnerabilidade de uma parte. Assim, especificamente, quanto à proteção contratual, nós afirmamos que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado sempre que houver relação jurídica de consumo e também, por analogia, sempre que houver flagrante vulnerabilidade de uma das partes em relação à outra. Não se pode esquecer dos princípios da função social dos contratos e da dignidade humana. Nos contratos que não forem de consumo, em que não houver essa vulnerabilidade, ou seja, naquele em que as partes aparentam possuir poderes de negociação relativamente iguais, a disciplina genérica dos contratos, prevista no Código do Consumidor, não deve ser aplicada, especialmente o previsto nos seus artigos 46 a 50. Quanto à existência de cláusulas abusivas nesses contratos, a disciplina do artigo 51 pode balizar a conduta do intérprete, uma vez que, havendo abuso de uma das partes sobre a outra, faz parecer que as partes não estavam, de fato, em condições de igualdade no momento da contratação. Nós identificamos os elementos das relações de consumo, e, por exclusão, os elementos de uma relação de direito comum, não de consumo. Bom, vamos passar agora a análise do artigo 51 do Código do Consumidor. Segundo o Código, seriam abusivas, dentre outras, as cláusulas que, vejam bem que o Código fala, seriam abusivas, dentre outras, ou seja, as cláusulas que ele traz no artigo 51 são exemplos, tá? Bom, a primeira, as cláusulas que, primeiro, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis.
O Código Civil é silente a respeito quando trata dos vícios redibitórios. Nós entendemos, todavia, que por se tratar de obrigação de garantia íncita a qualquer contrato, a cláusula será passível de anulação por defeito grave, ou seja, nulidade, mesmo não sendo a relação tipicamente de consumo. Se o caso for de evicção, não se cuidando de relação de consumo, é possível uma cláusula eximindo o alienante de boa-fé de qualquer responsabilidade. O mesmo não será possível numa relação de consumo em que uma tal cláusula é vedada. Bom, segundo, cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos no CDC, no Código do Consumidor. A solução é a mesma no Código Civil por força do princípio do enriquecimento sem causa. Assim, se uma pessoa adquire um imóvel usado de outra pessoa física e para de pagar as prestações, o vendedor poderá resolver o contrato, mas terá que restituir o valor já pago pelo comprador, descontados as perdas e danos relativos ao inadimplemento. O caso não é de relação de consumo, visto que o vendedor não é fornecedor. A solução é, entretanto, idêntica à que seria adotada fosse a relação de consumo. Como dito, seu fundamento é o princípio do enriquecimento sem causa. Bom, terceiro, cláusulas que transfiram responsabilidades a terceiros que nada tenham a ver com o contrato. A regra vigora também nas relações de direito comum. Trata-se aqui do princípio da relatividade contratual. Em quarto lugar, cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O caso não é, como poderia parecer, de aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que a cláusula já nasce defeituosa. O contrato é abusivo na origem, o fundamento é a justiça contratual e a regra se aplica também ao direito comum. O Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns parâmetros para identificar o que seria vantagem ou desvantagem exagerada. Esses mesmos parâmetros se aplicam a qualquer contrato, mutatis mutandis. Assim, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que a. ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. B. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. C. Mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, ou seja, para o devedor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Bom, outro exemplo de cláusula abusiva seriam as cláusulas que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Outro exemplo, cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem. A arbitragem importa renúncia à jurisdição pública. É evidente que nos contratos comuns, desde que não sejam de adesão, a cláusula é perfeitamente válida. Mesmo nos contratos de consumo, a cláusula será válida se o consumidor tomar a iniciativa de implementar o juízo arbitral ou se aceitar expressamente sua implementação. Mais cláusulas abusivas, cláusulas que impõem ao representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. O direito comum tampouco admite esse tipo de cláusula, a não ser que a parte afetada tenha consentido expressamente como resultado do dever de informar, resultante do princípio da transparência, da boa-fé. 8.
Cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. 9. Cláusulas que permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. 10. Cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Isso fere o princípio da irretratabilidade. Né? Número 11. Cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobranças de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Número 12. Cláusulas que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. A regra nesses casos, ou nesses 4 últimos casos, é a mesma no direito comum. Trata-se aqui de condição ou cláusula puramente potestativa e, portanto, leonina. Só uma das partes suporta os ônus. Só uma das partes usufrui vantagens. Nos contratos bilaterais, os ônus e vantagens devem ser compartilhados. Número 13. Cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. A regra, por ter base constitucional, aplica-se a toda espécie de contrato. E, por fim, para finalizar, as cláusulas que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. O dever de indenização por benfeitorias necessárias é imposto por norma imperativa com base no princípio do enriquecimento sem causa. Tal cláusula será portadora de defeito grave, ou seja, nulidade, também nos contratos de direito comum. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.